Olá pessoal, vamos continuar aí nossa videoaula sobre rotulação no QGIS. Na outra videoaula a gente viu aqui, a gente chegou até essa parte da rotulação, né, utilizando mais de uma coluna, né, de um campo mais de um campo da tabela de atributos, concatenando esses campos, concatenando o texto, né? Tudo isso para polígonos. Agora a gente vai ver para linhas e para pontos. Eu vou até tirar aqui os polígonos, deixar linhas e pontos. Vou começar com as linhas, que é bem simples, tá? A linha não é muito difícil. Então eu vou abrir aqui a tabela de atributos das curvas de nível e a gente vai ver que tem várias informações, mas tem aqui a cota, tá de 20 em 20 metros, né? Se eu quero colocar as cotas, né, aqui na curva de nível, então eu vou só me preocupar aqui na tabela de atributos em pegar CNI underline CO. Beleza, ok, né? Aqui infelizmente estão todas como curva intermediária. Tem poucas, na verdade tem as curvas mestras também. Se eu quisesse deixar só as curvas mestras com texto, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz também isso, tá? Que aí sim entra, na verdade, na rotulação baseada em regra. Mas vamos começar primeiro aqui, olhando para colocar em todas as cotas, né? Em todas as curvas, desculpa. Propriedades, rótulos, rotulação simples, né? Eu vou escolher aqui CNI CO. Tudo bem? Aqui em CNI CO, quando eu aplico, ele colocou os textos, né? 80, 100, 140, a gente está vendo aqui, só que ele está colocando acima da linha. E geralmente a gente pede, né, as curvas de nível, ela fica exatamente em cima da linha. Então como que a gente faz isso? Todo o resto aqui, texto, né, formatação de texto, tudo mais, é igual ao que a gente já viu na outra videoaula, não vou me preocupar com isso agora. Mas aqui na posição, o interessante é trabalhar com um paralelo, mas trabalhar, ao invés de acima da linha, colocar aqui na linha e tirar o acima da linha. Quando a gente aplica, a gente já consegue ver que ele ficou exatamente em cima da linha. Só que tem um outro problema. Qual é esse outro problema? Geralmente ele faz um corte na linha embaixo, né? Não fica com a linha cortando o texto. Para a gente fazer isso, né, de uma maneira mais simples, sem entrar muito na programação do QGIS nem nada, a gente pode vir aqui em fundo, desenhar um fundo que não tem traço, mas a cor do preenchimento dele é branca mesmo, né? A gente vai deixar um retângulo dele branco, que não precisa ser. Posso até colocar, por exemplo, aqui um buffer, né, de 3 milímetros em X e em Y, só para não ficar coladinho, né, no número. Quando eu aplico, ele desenhou aqui o texto, tá? Uma vez que foi feito isso, ele gerou, né, as curvas de nível lá, ou a rotulação para curva de nível, tá? Isso obviamente gera alguns problemas, né? Vou entrar aqui com vocês, por exemplo, quando você tem muitas curvas de nível próximas uma das outras, né? Áreas de declividade muito acentuada, que aí ele fica, né, quando você tira um pouco o zoom aqui, fica cortando as outras linhas. Mas se eu aumentar, né, a escala, aumentar o zoom aqui, a gente vê que aí fica legal, aí não dá tanto problema, tá? Mas, pô, e se eu quiser colocar apenas nas curvas mestras, né? Lembrando que aqui, né, eu acho que a gente nem tem curva de 200 metros. Curva mestra aqui de 20 metros, são em 5 curvas, a gente só vai ter curva de 100 metros. Então só as curvas de 100 metros são curva mestra. Voltando aqui na tabela de atributos, a gente vê que a maioria é intermediária, mas a gente tem algumas curva mestra, né? Como é que a gente faz para trabalhar com isso? Botão direito, propriedades. E agora sim a gente vem aqui em rótulo baseado em regra. Já está aqui com a cota, né, o texto, então eu não vou nem excluir aqui essa regra, tá?
eu apenas vou modificar a regra. Por quê? Eu vou continuar colocando o texto, tá? Desculpa, o texto, a cota, né? Como texto aqui é a cota. No entanto, eu preciso aqui do filtro. Vou testar aqui um filtro, né? Vou entrar com um filtro onde campos e valores CNTPL, né, que é o tipo da cota lá, vou entrar com ela aqui igual aspas simples curva mestra, tomando cuidado para escrever com a letra maiúscula que estava lá, com o espaço que estava, entrar tudo bonitinho, certinho. Aperto OK, testo, ele achou 6 feições, são as 6 curvas da cota 100, né? Aperto OK aqui, aplico, até apertar o OK, a gente vê que ele só cotou, né? Ele só colocou o texto nas cotas de curva 100, né? A baseada em regra funciona muito parecido aí com o que a gente viu na aula, na videoaula, né? De classificação em 2 ou mais atributos, tá? Aqui é só, né? A gente está fazendo uma regra aí para ele só colocar as curvas mestras. Tem uma de 200 que eu não tinha visto. Tem uma curva de nível de 200 também é curva mestra, tá? De 20 em 20 metros, essas curvas, né? 100, 200, 300, 400, sempre aí de 5 em 5 curvas, tá? Bom, agora nos pontos também é bem simples, né? A gente vai lá, né, na tabela de atributos, vamos ver o que a gente tem. Tem aqui estação ferroviária pelo nome, né? Tá aqui STRTPL. Eu vou pegar esse nome, tá? Então direito, propriedades, vou em rótulo simples, pelo nome, quando eu aplico já ficou aqui, mas ficou um para um lado, outro para o outro, não tá tão fácil aí da gente entender. Fica mais fácil quando a gente pega aqui o texto, tá? Posso trocar a fonte, aquilo tudo que a gente já falou. O mais interessante aqui, novamente, é falar da posição, tá? Tá aqui em torno do ponto, o mais interessante é a gente trabalhar com o deslocamento do ponto. Eu quero, por exemplo, que ele sempre fique acima e à direita do ponto. Quando eu já seleciono aqui, eu aplico, ele já sempre ficou acima e à direita do ponto. Se eu quiser um deslocamento do ponto em x e y, eu posso aqui, né, deixar sempre no centro. Quando eu vou trabalhar com deslocamento, eu falo, ó, eu quero que ele desloque 2 milímetros em x, ou seja, 2 milímetros para a direita, e eu quero que ele fique abaixo, por exemplo, 2 milímetros. Então eu coloco menos 2 milímetros em y, para ele descer 2 milímetros. Eu aplico, ele desceu, né, ele andou os 2 milímetros em x, mas em y não foi. Vou colocar aqui os dois, por exemplo. Agora ficou, deu certo, tá? Por fim, rotação é interessante. Se eu quiser colocar, por exemplo, aqui 45 graus, ele rotaciona sempre no sentido do azimuth. Então, se eu quero rotacionar no outro sentido, eu não coloco menos 45 e ele rotacionou em menos 45. Coloco aqui, por exemplo, ele ficar acima, ele sempre vai ficar perto aqui. Eu quero que ele desloque em x e y também 2 milímetros. Quero até mais em y, desloque 5 milímetros. Tá. Se eu quero para cima, coloco menos 5 e ele anda menos 5 para cima. Tudo bem? O y aqui é o contrário, né? Para cima e para baixo. Ok? Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, é basicamente isso, né? Não tem muito segredo, não. É bem simples, tá? A parte da rotulação. E é isso. Bons estudos para vocês. E até a próxima videoaula.